Sabe quando parece que algo invisível segura os seus pés? Você se esforça, dá passos pequenos, planeja, ora e ainda assim sente que tudo fica congelado. Portas que não respondem, conversas que cessam, oportunidades que desaparecem como fumaça. Esse peso é real e você não está sozinho nele. Se essa palavra toca o seu coração agora, fica comigo até o fim. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também estão no mesmo vale. Obrigado por estar aqui. Há um padrão que Deus costuma usar antes de abrir o que Ele prometeu. Não é sempre o que imaginamos. Ele não pula passos, não dá atalhos que destruam o caráter que será necessário para a bênção. Antes da virada, frequentemente há uma limpeza, um ajuste tão sutil quanto inevitável. Você pode sentir isso como perda, como silêncio, como portas que se fecham. Mas o silêncio que dói pode ser o silêncio que prepara. Lembre-se de que há versículos que falam desse tempo de espera e de ajuste. Em Abacuque aprendemos que a visão espera um tempo determinado. Em Isaías, Deus promete guiar por caminhos que o homem desconhece. Esses textos não prometem ausência de dor, mas garantem presença e direção. Imagine por um instante uma forja. O metal entra torpe e escuro. As chamas concentram, martelos batem, faíscas voam. O processo é ruidoso e dolorido, e necessário. Assim é o que você vive agora. As correntes que você sente são muitas vezes aquilo que precisa ser removido para que os próximos passos sejam firmes. Pode ser um vínculo que prende, uma rotina que segura, uma ideia de si que não corresponde ao projeto de Deus. E Deus, soberano e cuidadoso, alinha as circunstâncias para afrouxar as correntes. Às vezes o ajuste vem pela perda de algo, outras vezes pelo silêncio das pessoas que antes pareciam confiáveis. Não é castigo, é filtro. Você lembra de Abraão quando recebeu um chamado para sair do conhecido e caminhar para a promessa? Gênesis 12:1. Ele também enfrentou portas que não se abriram quando esperava, e momentos em que a promessa parecia distante. E pense em Gideão, chamado quando se sentia pequeno demais e quando o povo ao redor não via futuro. Deus o chamou apesar do medo e o transformou para a missão. Juízes 6:11 e 15. Essas narrativas não são manuais de garantia, mas espelhos. Mostram que Deus frequentemente chama em meio à fraqueza e opera nas liminares da nossa confiança. Quando as pessoas se afastam, pode doer como rejeição, mas, pastoralmente, aquilo pode ser também um sinal de filtragem. Nem todas as portas que se fecham são ruínas. Algumas são desvios que protegem, outras são caminhos que precisam ser esvaziados para que o novo ocupe o espaço. Deus, em sua sabedoria, muitas vezes fecha portas para conservar o que é essencial. Em Isaías, há a promessa de que Deus endireitará os caminhos tortuosos e abrirá rios no deserto. Quando não vemos, água. Ele age de modo que prepare terreno para o fluxo. Isaías 45:2, Isaías 42:16. Pergunte a si mesmo com franqueza: que correntes você tem carregado? Que histórias de derrota você repete em voz baixa? Existe uma narrativa interior que diz: não sou digno, não sei o suficiente, não mereço? Essas vozes se alimentam da espera e minam seu passo. O convite que trago é para admitir a dor, sem permitir que ela decida seu destino. Reconheça o cansaço, nomeie-o e então entregue. Entregar aqui não é desistir, é confiar. É colocar nas mãos de Deus aquilo que você não pode consertar sozinho. Há também etapas práticas que acompanham esse movimento divino de retirada de obstáculos. Não é tudo só espiritual. Há decisões humanas que cooperam com a graça. Quando Deus fecha uma porta, examine. Há um comportamento que precisa ser mudado? Há um orgulho que insiste em comandar? Há um padrão de relacionamento que corrói? Abra espaço para correção e humildade. Às vezes, a oração que acompanha a mudança pede duas coisas: coragem para soltar e olhos para ver o que Ele está preparando. Coragem para soltar as amarras do passado, olhos para enxergar a trilha que se abre. Não quero minimizar a dor. Sei que a espera que dói pode fazer você duvidar até mesmo do amor de Deus. Mas a fé não é a ausência de dúvidas, é a prática de voltar os olhos para a fidelidade divina apesar delas. Em Abacuque aprendemos que a esperança pode demorar, mas a esperança ativa espera com confiança, não com desespero.
Há uma disciplina do coração, continuar a amar, a agir com integridade, a orar e a oferecer o que você tem, mesmo quando a promessa parece distante. Deixe-me contar algo breve que muitos de nós conhecemos, ainda que com pequenos detalhes trocados. Imagine uma mulher que sempre foi a resolutora na família. Quando as portas se fecharam, ela entrou em crise. Ninguém mais pedia sua ajuda e ela se sentiu inútil. No começo, a tendência foi buscar acusações. Por que sou deixada de lado? Mas ao silenciar e orar, ela percebeu que sua identidade havia sido muito atrelada a fazer, não a ser. Naquele vazio, Deus começou a mostrar um chamado mais profundo: curar feridas antigas, aprender a ouvir, cultivar intimidade com Ele. O resultado não foi imediato, mas quando a virada veio, havia em sua vida fruto mais sólido, capaz de sustentar a bênção. Essa história não é excepcional, é comum no livro de Deus. As imagens que quero deixar claras: as correntes não são para sempre, o silêncio não é abandono, as portas fechadas podem ser estrada para um desvio providencial. Imagine agora um vento suave, não um vendaval destruidor, mas um sopro que traz cheiro de terra molhada e que mexe nas folhas secas ao seu redor. Esse vento é o Espírito que começa a varrer o que precisa ir. Ouça. Há também a voz mansa que chama em meio à tempestade. Não é trovejar de julgamento, é sussurro de convite. Jesus, em diversas passagens, fala com quem está cansado em tom que acolhe. Permita-se ouvir essa voz. Chegamos a um ponto essencial. Como responder? Primeiro, pare com a comparação. A sua jornada tem um ritmo particular. Segundo, nomeie uma prática diária simples. Desconectar do ruído que exige resultados rápidos e, em lugar disso, reservar 5 minutos para ouvir em silêncio. Não precisa ser litúrgico, basta uma respiração que se volta para Deus e uma pequena frase de entrega: Senhor, te dou meus passos. Terceiro, busque comunidade que edifica, não apenas aplauso, mas compromisso mútuo de verdade. O processo de filtragem é doloroso, não caminhe sozinho. Antes de orarmos juntos, quero convidar você novamente. Se essa palavra tocou, comente abaixo qual imagem mais falou ao seu coração: correntes, silêncio ou vento. E compartilhe um breve testemunho de como você tem aprendido a soltar. Isso fortalece a comunhão e ajuda outros que estão na mesma luta. Agora, vamos orar. Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti agora com corações expostos. Nós te agradecemos pela fidelidade que não falha, mesmo quando não entendemos o caminho. Senhor, reconhecemos que há correntes que nós mesmos alimentamos. Perdoa-nos pelas vezes em que seguramos o que nos impedem de caminhar. Liberta-nos das amarras do passado, das acusações e da comparação. Senhor, faz em nós uma limpeza que só a Tua mão pode operar. Sela em nós uma identidade que não depende de aprovação humana, mas da declaração do Teu amor. Dá-nos olhos para ver as portas que se fecham como proteção e dá-nos coragem para abrir as que tens diante de nós. Renova a nossa esperança quando ela fraqueja, sustenta a nossa fé quando os planos parecem suspensos. Senhor, que o Teu Espírito sopre como vento de mudança, queimando, não para destruir, mas para purificar. Nós entregamos nossos medos, nossas perdas, nossas expectativas. Guia-nos, passo a passo, e prepara-nos para a virada que vem no Teu tempo. Em nome de Jesus, confiamos e adoramos. Amém. Respira fundo. Sinta o ar entrando e trazendo consigo a lembrança de que há um processo. Nem tudo o que acontece merece sua resistência, nem tudo que se vai era para ficar. Agora, levante os olhos para a promessa. Deus prepara caminho onde parecia não haver saída. Ele abre rios no deserto e endireita as veredas tortuosas. Você não será forçado a ser alguém que não é. Você será aperfeiçoado para cumprir o que Ele plantou no seu coração. Ainda há mais para dizer sobre como lidar com as vozes externas, o conselho que confunde, a crítica que fere, e sobre estratégias práticas para reconstruir em segurança, passo a passo. Vamos continuar caminhando nessa direção, desatando nós, aprendendo a confiar no tempo de Deus e reconhecendo os sinais da virada quando eles chegam.
Como lidar, então, com as vozes que insistem em ditar atalhos ou em nos empurrar para fora do compasso divino? Comece por entender que nem toda opinião Merece passagem livre em seu coração. Há conselhos que edificam e conselhos que confundem. Há críticas que purificam e críticas que ferem. A disciplina da escuta exige 2 filtros simples e eficazes. 1. Verifique a fonte. Quem fala tem intimidade com a sua história? Está falando a partir do amor que quer o seu bem ou a partir de medo, inveja ou interesse próprio? Confie em quem já demonstrou fidelidade. Nem todo aplauso é de Deus, nem toda censura é livre de erro. 2. Conforme a voz com o padrão da Escritura e da paz interior. Se um conselho adiciona culpa desnecessária, se aponta para o ativismo e não para a maturidade, guarde-o com reservas. Quando uma palavra gera confusão ou ansiedade persistente, peça tempo. Diga, vou orar e voltar a conversar depois. Assim você evita decisões impulsivas tomadas sob pressão. Há também críticas que nos machucam, porque atingem feridas reais. Quando a ferida existe, não a esconda. Traga ao cuidado de alguém que possa orar com você e orientar com piedade. Quando a crítica é injusta, estabeleça limites com gentileza. Explique seu ponto de vista, mas não aceite violência emocional. A proteção não é frieza, é sabedoria em preservar o chão onde você cresce. Agora sobre a reconstrução prática, o como que a maioria quer. Vou listar passos concretos, fáceis de começar hoje, que pavimentam uma recuperação segura e duradoura. 1. Rotina de pequenos atos de fidelidade. Escolha uma tarefa minúscula e fiel para cumprir todos os dias durante 30 dias. Pode ser começar o dia com 5 minutos de silêncio, escrever uma frase de gratidão no fim do dia, ligar para alguém que está sozinho ou terminar uma tarefa que você vinha adiando. O objetivo não é produtividade, é restaurar credibilidade consigo mesmo. A confiança que você tem nas suas próprias palavras cresce quando você cumpre o que promete, ainda que seja algo pequeno. 2. Espaço para o luto. Nem toda perda exige conserto imediato. Permita-se sentir. Chorar, escrever, falar com um irmão ou com um conselheiro espiritual são movimentos saudáveis. O luto não significa fraqueza, é um processo que limpa o terreno para o novo plantar. 3. Reavalie papéis e prioridades. Muitas vezes somos definidos e presos por papéis que cumprimos. Liste tudo aquilo que você faz e pergunte: isso me consome ou me completa? O objetivo é alinhar sua agenda ao chamado mais profundo, não multiplicar ocupações que mascaram vazios. 4. Construção de fronteiras. Aprender a dizer não é tão espiritual quanto aprender a orar. Fronteiras claras protegem tempo, saúde emocional e a vocação pessoal. Diga não com cortesia e firmeza. Ofereça alternativas quando possível. Não se explique excessivamente. 5. Cultive comunidade concreta. Procure um pequeno grupo, um mentor, uma amizade que seja transparente. A comunhão verdadeira é feita de pessoas que oram por você, corrigem com amor e celebram seus passos. Evite dependência de plateias. Invista em relacionamentos que confessam, acompanham e permanecem. 6. Reaprenda a esperar. A virada de Deus frequentemente vem em etapas. Haverá sinais, uma porta que se abre, um convite inesperado, uma paz que confirma. Mas o tempo entre a promessa e a realização é parte do aperfeiçoamento. Use esse intervalo para crescer no caráter. Paciência é preparação. Sobre reconstruir laços, seja família, trabalho ou igreja, comece com humildade. Se uma palavra sua feriu, peça perdão. Se alguém lhe feriu, busque entender antes de reagir. Nem toda reparação é imediata. Restituição tem ritmo. Faça pequenas ofertas de reconciliação. Um gesto de cuidado, um telefonema, um pedido sincero. Quando a reconciliação não é possível, invista em ressignificação. Retire o que lhe faz mal e aprenda a seguir em paz. No campo do chamado e do trabalho, recomponha sua vocação pela regra dos 3 sinais: paz ao discernir, abertura prática, portas que se alinham, frutos consistentes, sinais de que aquilo sustenta a vida ao seu redor. Quando esses 3 aparecem juntos, é bom seguir. Até lá, pratique a fidelidade no pouco. As grandes portes abrem para quem cuida das pequenas.
Quais são os sinais de que a virada está chegando? Observá-los ajuda a manter esperança sem ansiedade. Uma tranquilidade crescente no peito, mesmo diante de incertezas. O surgimento de pessoas que, sem interesse, oferecem ajuda concreta. O retorno de sonhos antigos, redesenhados com mais sabedoria. Portas que se abrem de forma inexplicável, oportunidades que não são frutos só do seu esforço. Frutos visíveis, o bem que você semeou em silêncio começa a gerar vida no redor. Não confunda charme com confirmação. Às vezes tudo parece promissor, mas falta sustento. A virada verdadeira gera fruto que permanece, é simples observar. Práticas espirituais que sustentam esse processo. Respiração de entrega. Pela manhã, 3 respirações profundas, cada uma acompanhada de uma frase curta. Senhor, entrego. Senhor, guia. Senhor, sustenta. Repetir reconecta o coração à soberania de Deus. Diário de presença. Anote 3 coisas pelas quais você foi grato ao fim do dia e um passo fiel que você deu. Em semanas difíceis, esse diário é mapa para ver progresso onde você pensou não haver. Jejum de opinião alheia. Por um dia na semana, reduza seu consumo de conselhos e opiniões externas. Use esse tempo para orar, meditar e ouvir. A voz mais clara vem desse silêncio. Culto de pequeno serviço. Toda semana, escolha um ato de serviço sem reconhecimento. Ajudar um vizinho, visitar alguém, limpar um espaço comunitário. O serviço anônimo refaz o chão do coração. E lembre-se, mudança verdadeira leva companheiros. Não transforme a sua restauração em fardo só seu. Permita que outros entrem nesse processo para abençoar e para serem abençoados. Voltando à mulher que citamos antes, aquela que sempre precisou resolver, o que mudou em seu interior foi uma nova lógica, de valor para vocação. Ela percebeu que fazer não esgota seu ser. Ser com Deus gera frutos mais sólidos. Seus dias foram simples, silêncio de manhã, limite ao dizer sim. Encontro com uma irmã que a confrontava com amor. Não houve espetáculo, houve persistência. Aos poucos, portas que antes a deixavam desprezada foram se abrindo para convites que pediam justamente aquilo que ela havia reconstruído: presença, escuta e sabedoria. A bênção chegou, não como prêmio por eficiência, mas como confirmação de um caráter formado no fogo tranquilo da fidelidade. Se você está agora num lugar de espera, aceite esta esperança como disciplina. Não se apresse em ser feliz. Caminhe firme em pequenos atos que constroem confiança. Celebre as pequenas vitórias, dias em que você escolheu a paz, conversas em que poupou sua alma, limites postos com graça. Cada gesto é tijolo na ponte que Deus está erguendo para te levar à virada. Para encerrar este trecho, faça um convite prático. Hoje, escolha um dos passos acima e o transforme em um compromisso de 7 dias. Talvez seja ouvir 5 minutos sem intenção de resolver. Talvez seja dizer não a uma demanda que drena você. Talvez seja escrever 3 coisas pelas quais é grato. Comprometa-se e não fuja da disciplina. Se precisar, peça a alguém da sua comunidade para orar com você e prestar contas desses 7 dias. A fé caminha melhor quando tem testemunhas. Segure essa promessa. O vento que limpa trabalhará em sua vida. A mudança pode demorar, mas não é vã. Enquanto espera, cuide do seu coração com ternura, firmeza e pequenos atos de fidelidade. Deus vê o processo e honra quem se mantém no caminho da obediência paciente. Permaneça nesse ritmo. Pequenos atos, repetidos com firmeza, vão costurando uma nova pele para sua alma. Não se engane, não é espetáculo, é artesania. A mulher de quem falamos aceitou o desafio dos 7 dias e prometeu a si mesma uma coisa simples: não ceder ao impulso de resolver tudo. Nas manhãs, seguiu a respiração de entrega. À noite, fez o diário de presença. No 3º dia, sentiu a inquietação bater mais forte. No 4º, uma ligação curta, quase rotineira, veio de uma irmã que lembrou de um elogio antigo. No 5º, alguém lhe ofereceu um serviço que não envolvia cobrança, apenas companhia. Nada monumental, exatamente o tipo de sinal que não aparece no imediatismo, mas que aninha esperança no coração. Quando a ansiedade vier, use a regra dos pequenos passos.
Pare, respire, diga a frase curta que escolheu para amanhã: Senhor, entrego. E então, escolha uma ação mínima. Escrever uma linha no diário, responder a uma mensagem com um obrigada que respeite seus limites, levantar e arrumar a mesa por 5 minutos. Essas micro-vitórias não parecem muito, mas são os blocos de sustentação do caráter que Deus quer formar em você. Haverá dias de retrocesso. Espinhos antigos podem sangrar quando você se aproxima do que foi ferido. Isso não significa fracasso, significa que o lugar está sendo remexido para ser curado. Permita que a dor fale por um momento concreto. Nomeie-a no papel, entregue-a na oração curta que você aprendeu e então volte ao gesto fiel do dia. Se puder, peça a alguém de confiança para segurar essa palavra com você. Não o peso do problema, mas a intenção de não ceder à pressa de consertar tudo sozinho. Outra prática que ajuda é a agenda da graça. Reserve na sua semana um horário inviolável para algo que nutre você sem rendimento imediato. Ler sem anotar lições, caminhar sem objetivo, sentar-se numa janela e observar. A graça opera quando há espaço para o ócio santo, aquele lugar onde Deus fala sem ruído. Observe também com quem você compartilha o caminho. Nem todo conselho merece espaço na sua alma. Algumas vozes são como o vento que distrai, outras como a água que apaga incêndio. Teste as vozes pelo critério dos 3 sinais que falamos: paz interna, portas que se alinham e frutos que permanecem. Se um conselho gerar agitação e promessa vazia, agradeça e guarde somente o que ajuda a cultivar paz. Ao finalizar cada dia desses 7, celebre. Não precisa ser festa, pode ser uma respiração mais longa, um copo d'água com atenção, um adeus gentil ao que não deu certo. Reconhecer o esforço transforma o percurso em liturgia, uma sequência de pequenos sim que, com o tempo, virarão cântico. Se aceitar, proponho agora um passo prático. Escolha hoje uma das práticas: respiração de entrega, diário de presença, jejum de opinião alheia, culto de pequeno serviço ou agenda da graça, e fixe-a como compromisso para as próximas 72 horas. Não escreva um tratado, apenas implemente. Observe sem pressa o que muda internamente e registre um sinal simples, uma palavra, uma sensação, um encontro. Amanhã, quando abrir os olhos, invoque a curta frase que te ancora e mantenha a fidelidade no pouco. E se a sua alma perguntar por prova imediata, lembre-se, o vento que limpa trabalha por processos. A virada não precisa ser ruidosa para ser verdadeira. Respire, entregue, siga fiel no pouco. Permita que a comunidade, a coragem e a disciplina te guiem para o que vem depois. No 7º dia ela não teve um clarão, teve silêncio. Era um silêncio que não pedia solução, apenas presença. Ela sentou-se na cadeira da cozinha, com o diário aberto no colo e deixou que a respiração viesse calma. As palavras que escreveu foram curtas, mais anotações de um artesão do que proclamações. Hoje não resolvi nada grande. Segurei um impulso. Respirei. Alguém veio e ficou. Ao fechar o caderno, sentiu algo mais leve no corpo, uma dobra a menos no abdômen. Não foi milagre espetacular, foi percepção. Percebeu que havia recuado tantas vezes, por medo, por vergonha, por pressa, que acreditava ser sua natureza. Mas ali, na repetição discreta do gesto fiel, enxergou um traço novo, a capacidade de escolher outra resposta frente ao impulso antigo. E essa escolha, tão pequena quanto uma porta que se fecha, começava a fazer luz onde antes só havia hábito. A irmã que a acompanhara nesses dias passou, de visitante eventual, a presença que lhe devolvia o sorriso sem perguntas. Encontros curtos, sempre com a regra implícita de não consertar, apenas escutar. Numa tarde, ao dividir o medo que apareceu no 3º dia, o medo de não ser suficiente, ouviu a irmã repetir uma verdade simples. Você não é a pressa das pessoas, você é presença. A frase não apagou a dor, mas lhe deu um ponto de apoio para outras pequenas decisões. Desligar a urgência, escolher a ação mínima, honrar o descanso. Os 7 dias se tornaram um limiar, não um destino. No 8º, ela estendeu o compromisso por mais uma semana, e então, por um mês. A prática não precisou de grandes rituais. Manteve a respiração da manhã, o diário da noite e a agenda da graça aos poucos. Aprendeu a recusar convites que pediam de si o que ainda não podia dar. Aprendeu a aceitar convites que alimentavam, mesmo quando não produziam nada mensurável.
A diferença era um tamborilar sutil de paz que, com o tempo, formou um compasso novo. Houveram recaídas. Houve uma semana em que todo o método desabou sob uma notícia antiga que reapareceu. Um telefonema que trouxe acusações, memórias que puseram a alma em alerta. Naquele dia, a mulher fez o que já sabia fazer. Nomeou o que veio ao papel, rezou a oração curta e escolheu um gesto minúsculo de fidelidade. Não apagou a dor, mas manteve-se na orla dela, sem pular para atos desesperados. A dor, exposta e acompanhada, perdeu parte de seu poder de consumo. Com o passar das semanas, surgiram sinais pequenos e consistentes, portas que se alinhavam, uma conversa que levou a outra, tarefas que, feitas em fidelidade pequena, abriram espaço para decisões maiores, frutos que permaneciam, mais sono restaurador, menos irritação nas manhãs, respostas menos impulsivas em relações antigas. A regra dos 3 sinais revelou-se prática de discernimento, paz, portas e frutos. Sempre que um conselho ou uma oferta chegava a ela, lembrava-se de testar por esses critérios antes de se comprometer. A comunidade ao redor também foi modelando a jornada. Alguns membros tornaram-se testemunhas cotidianas, não magistrados do comportamento alheio, mas companheiros que sabiam ouvir a rotina de quem tenta. Havia entre eles quem oferecesse silêncio, quem oferecesse companhia sem cobrança, quem trouxesse comida feita com cuidado. Essas ações pequenas eram praticadas sem alarde e juntas davam à mulher um terreno mais firme. Uma tarde, ao caminhar sem objetivo, cumprimento da agenda da graça, passou por um parque e sentou-se no mesmo banco onde anos antes depositara esperanças e rancores. Observou o movimento das crianças, o vento nas árvores e permitiu-se não produzir nada. Foi ali, no ócio santo, que a lembrança do rosto de seu pai apareceu sem o risco de incêndio. Em vez de explodir em julgamento, ela respirou, escreveu a palavra perdão no diário e sorriu com a surpresa da pergunta que não exigia resposta imediata. À noite, rezou uma oração pequena e simples, pedindo coragem para continuar vivendo com limites e misericórdia. O que se desfez não foi toda a antiga arquitetura de medo. Desfez-se o hábito de corrigir tudo imediatamente. No lugar, assentou-se uma prática de espera ativa. Agir onde convém, guardar espaço onde ainda se cura. A diferença se mostrava em atitudes práticas. Ela passou a responder e-mails com um intervalo que lhe permitia priorizar. Disse não a convites com mais gentileza. Aceitou ajuda quando esta não usava a desculpa da obrigação para reproduzir o velho padrão de consertar por ela. Com o tempo, outra mudança apareceu: a capacidade de celebrar o pouco. Antes, celebrar estava ligado ao grandioso, promoção, cura repentina, reconhecimento público. Agora, uma celebração podia ser uma respiração consciente ao fim do dia, um banho tomado sem pressa, uma refeição saboreada. Esses ritos pequenos deram um novo formato à gratidão. Não eram expressões vazias, eram marcos que reconheciam progresso invisível. Não se pode enganar com histórias de transformação lineares. A jornada dela seguiu com idas e vindas, com dias em que o cansaço parecia vencer, e outros em que a fé, tênue e mais firme, conduzia. Mas havia uma constatação clara: a obediência paciente sacramenta mudanças que a pressa destrói. Cada gesto repetido, cada recusa bem colocada, cada pequeno ato de cuidado foi costurando uma nova pele para sua alma, resistente não por dureza, mas por tecido bem tecido. Agora, diante da janela onde costumava esperar soluções apressadas, ela plantou outra prática, uma pergunta curta ao amanhecer: o que posso fazer hoje que honra meu limite? E, ao responder, guardava a resposta no diário. Essa pergunta a devolvia ao centro quando as ondas da expectativa ameaçavam arrastá-la. Era uma sentinela, uma pequena liturgia que a manteve fiel ao pouco. A história, que começou com 7 dias, não termina em rotina estéril. Pelo contrário, o pouco fiel foi abrindo caminho para escolhas maiores, mas sempre com a mesma regra de ouro: que a mudança nasça da repetição tranquila, não da pressa desesperada. E assim, a mulher seguiu, entre dias silenciosos e encontros de cuidado, aprendendo que a verdadeira virada se faz quando a alma aprende o ofício de esperar bem.